Fala pessoal, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. E hoje eu estou aqui para falar sobre o Trump. Você não acha que o Trump ele não está meio estranho? Porque ele assumiu seu governo falando de defender a Israel, inclusive, né, quando o Irã atacou a Israel, ele foi lá, também lançou uma bomba e fez parar ali aquele ataque, aquela agressão do Irã contra Israel. Inclusive ameaçou os seus inimigos, interveio ali para ajudar Israel na faixa de Gaza, falou, né, que iria ajudar a Ucrânia, inclusive recebendo como pagamento terras raras em troca de equipamento militar. Mas posteriormente, com a aproximação ali do Putin, nós vemos que ele mudou totalmente o discurso. Talvez por não conseguir fazer o que ele falou que ia fazer, né? Que seria acabar com a guerra quando assumisse o governo, ou que se ele tivesse no poder, aquela guerra não haveria acontecido. E a gente vê que posteriormente, quando ele tem ali uma aproximação, uma conversa com o Putin, ele faz como uma mulher que é agredida, chega na delegacia, abre um boletim de ocorrência e depois o delegado fala que a culpa foi dela. Posteriormente também traiu a aliança da OTAN, é, abandonando, abandonando os países europeus, entendeu? Que sempre foram parceiros, são países historicamente parceiros. E agora nós vemos que ele está invadindo ali a Venezuela sob pretexto de narcotráfico, né? De drogas, né? E assim, eu quero deixar bem claro que eu não sou esquerdista, minha linha é liberal, entendeu? De direita, sou a favor da família, da propriedade privada, sou a favor, né, das coisas certas e corretas, entendeu? Mas, a meu ver, o Trump tá meio estranho. Já vi muita gente falando mal dele, né, falando inúmeras coisas, inclusive que ele é o anticristo, né? Eu não digo que sim nem que não, mas eu digo para você, tá muito estranho, porque alguém que governa a maior potência mundial, inclusive os Estados Unidos sempre quis ser a polícia do mundo, né? Sempre se colocou historicamente ao lado de países como Taiwan, como, né, parceiro da Europa, e inclusive, né, atuou em muitas guerras em prol de, do bem, do equilíbrio, né, como ali no Oriente Médio, em Israel. E nós vemos que agora o Trump praticamente ele ele está como uma prostituta, ele se vende para quem pagar mais, entendeu? Inclusive foi muito estranha essa questão da Magnitsky, eu não sei falar direito o nome, mas foi muito interessante ele sancionar o Alexandre de Moraes e logo depois, né, estava numa briga comercial, tarifando o Brasil com 50% de taxação, e logo depois, numa conversa com o Lula, ele abre as pernas e retira a Magnitsky e não sei, nos parece que ele não tem compromisso com a sua palavra e não é uma pessoa confiável, entendeu? Eu não falo assim os Estados Unidos, mas Trump não parece uma pessoa confiável. Como eu já falei, não sou de esquerda, né? Inclusive, historicamente nós vemos que ele tinha um bom relacionamento com o Bolsonaro, e aí, né, praticamente nada
tem feito em relação a esse abuso de direitos, a esse processo totalmente ilegal. Também sou advogado, entendeu? E vi como que foi feito as provas do processo do Bolsonaro foram disponibilizadas com pouco tempo para a defesa, entendeu? Inclusive algumas sem lastro, sem fundamento, né, de prova, não tinha uma origem de onde aqueles dados ali tinham sido conseguidos, entendeu? Assim, dados e documentos sem nomenclatura, apenas com um código para dificultar ali a defesa. Nós vemos assim que, como ex-presidente, ele não poderia ser, e sem foro, ele já deixou, né, o seu cargo, ele não poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O caso deveria ter ocorrido assim em primeira instância, e caso, por exemplo, fosse julgado como presidente, ele deveria ser julgado pelo pleno, entendeu? O voto do ministro Fux ali foi perfeito em levantar todas as ilegalidades que foram, assim, de certa forma, foram ignoradas, né? Ignoradas. A lei foi praticamente rasgada, e nós vemos que esses juízes de esquerda, os últimos que o PT colocou ali, eles praticamente usam a ferramenta filosófica, ignoram a lei sobre pretextos e fundamentos filosóficos, entendeu? Que não é ali a função do juiz criar tese, criar doutrina, entendeu? Essa função são dos doutrinadores, são dos advogados, entendeu? O juiz, ele tem que se ater à lei. E nós vemos assim que não só o julgamento do Bolsonaro foi todo ilegal, prisão ilegal, perseguição política, mas também quem tinha o poder de brigar contra isso aí, né, a princípio quis brigar, foi o Trump, e depois vendo que não conseguia nada com isso, e provavelmente não conseguia nenhum lucro, abriu mão disso aí e deixou o Bolsonaro e o Brasil à deriva. Entendeu? É claro que nós somos responsáveis e a gente tem que protestar contra isso, né? Porque se fosse na França, nos Estados Unidos, o pessoal explodia um prédio, soltava uma bomba, alguém morria, entendeu? O brasileiro, de fato, é muito passivo e pouco letrado, né? Vai muito na opinião pública. Mas o que acontece? O tema desse vídeo é a questão do Trump. Você não acha que, diante de tudo isso que eu falei, o Trump não está estranho? Para mim, uma pessoa sem confiança, sem palavra, entendeu? Uma pessoa que pensa mais em quem vai pagar mais para ele, né? Eu digo para você, eu estou decepcionado. Para mim era um grande líder, mas praticamente deve ter se vendido também para a China, abandonado Taiwan, porque agora a China cercou Taiwan, inclusive sancionou e está ameaçando o próprio Japão, que praticamente está sozinho na guerra, uma vez que, por exemplo, os Estados Unidos, ele pode prometer, historicamente tem prometido, mas com um líder sem força moral. Ele tem força militar e tem dinheiro, mas sem força moral, sem que alguém possa acreditar na palavra dele, o Japão também está à deriva e o mundo num caos muito maior do que quando o Trump entrou, entendeu? Então essa é a minha opinião sobre o Trump. É uma pessoa sem confiança, sem moral, uma pessoa que, né, ele segue quem dá mais dinheiro, é onde ele tem maior lucro, né? Então eu digo que Deus é que está no controle de todas as coisas, independentemente das crises, né? Nós vemos o Brasil descarrilhado aí quanto à questão financeira e econômica, né? De juros, desvalorização monetária, aumento todo dia de impostos, né? Nós vemos assim que, apesar de todas essas crises, a palavra de Deus fala que
Deus governa as nações, que Ele está no controle. E agora eu quero dizer para você que eu não acredito muito, eu não acredito nem em eleições, porque isso aí é um jogo de cartas marcadas. Inclusive eles querem mesmo deixar as eleições eletrônicas, porque eles podem controlar mediante softwares que a gente vê. E o voto ali é apenas um teatrinho que a pessoa vai fazer, porque além de o líder que nós votamos não ser o eleito, nós vemos que hoje os políticos não estão nem aí para o interesse da população. Eles criam leis e, e aprovam projetos de quem paga mais, de lobbies de bancos, né? De pessoas que têm ali interesse maior, que vão fazer alguma doação para alguma das fundações ou associações deles, entendeu? Então, eu creio que só tem três soluções para o Brasil. Primeiro, Deus, né? O Evangelho. Segundo, a educação, se nós mudarmos o nosso sistema educacional, que é um dos piores do mundo. Inclusive, eu defendo muito o homeschooling, né? Eu sou a favor do homeschooling, inclusive do Classical Conversations. Se você puder, né, tire seu filho da escola, matricule seu. Se você puder dar estudo para ele, faça isso, porque o sistema nada mais faz do que moldar soldados para trabalhar, pagar impostos, sustentar o Estado. Não gera pensadores, não gera pessoas que pensem independente. Que hoje uma pessoa, se ela quiser pensar independentemente, ela tem que ler e se autoeducar. Deixar de ver televisão, de ler esses jornais comprados, massificados aí, e ela mesma estudar e ter suas próprias opiniões, entendeu? E em terceiro lugar, eu penso que o segredo para o Brasil é uma guerra, a invasão de um país exterior ou uma guerra civil, porque na crise é que o homem cresce, entendeu? Então, Trump é um homem sem confiança, o Brasil está descarrilhado, o Congresso perdeu o poder, quem está mandando hoje no Brasil é o judiciário, entendeu? Através de decretos, de leis e perseguições sem fundamento, entendeu? E aí só Deus mesmo. Essa a minha opinião, né? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que nós estamos por aqui. Eu não sei se você já percebeu, mas nossos vídeos são meio sem formato, às vezes não sigo o script, eu falo aquilo mesmo que tá no meu coração, porque às vezes eu penso que a gente tem que ser natural, né? E é isso que forma quem nós somos. E se você quiser acompanhar vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e nos aguarde até o próximo vídeo.